Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço e muito obrigado, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Que a paz de Jesus esteja em sua casa, com a sua família. Desejamos muita saúde a todos. Chico Xavier, aos sábados, no Abacateiro, sempre tinha uma reunião a partir das 14 horas, à sombra do Abacateiro. E nós tivemos oportunidade de organizar 2 livros. O primeiro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, um livro já conhecido, e organizamos também um segundo menor, com material também lá do Abacateiro, As Bênçãos de Chico Xavier. Esta capa é uma capa antiga, porque o livro já foi reeditado e está com a capa nova. E neste livro, As Bênçãos de Chico Xavier, nós registramos também a palavra de Emmanuel, através de Chico Xavier, lá no Abacateiro, aos sábados, quando então Chico tinha a oportunidade, sob a inspiração de Emmanuel, de discorrer sobre o tema que o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferecia. E numa determinada tarde, na reunião do Abacateiro, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu uma lição do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Após os comentários iniciais que foram feitos por diversos irmãos e irmãs presentes, Chico solicitou a oportunidade de falar alguns minutos. E todos nós ficávamos ali ansiosos por ouvir a palavra de Chico Xavier. E ele disse, naquela oportunidade, na homenagem prestada pela nossa Márcia, minha esposa, ao professor Tomás, o pai de Márcia, que estava presente. Era a véspera do Dia dos Pais. Eu creio que só o silêncio deveria pairar entre nós. Mas eu falo debaixo de uma certa compulsão afetiva, porque o Espírito de Emmanuel recomenda, e não posso impedir que ele expresse a sua opinião. Diz ele que nós colocamos bastante ênfase na tarefa dos pais, na tarefa das mães, e falamos com muito amor na atitude dos filhos. Devemos lembrar, no entanto, que a ficha kármica de cada um de nós explode no tempo. E muitas vezes, sem que nós queiramos, os nossos pontos de vista, na condição de pessoas adultas, não são os mesmos pontos de vista de nossos pais. Às vezes temos uma opinião diferente. É como dizia Chico, né? Como disse Chico, inspirado por Emmanuel, a nossa ficha kármica. Muito interessante o que ele disse aqui. A ficha kármica de cada um de nós explode no tempo. Ou seja, surge em determinado tempo da vida. Emerge, aparece. Às vezes não é um problema familiar que surge
vamos dizer, quando somos pequenos, ou adolescentes, ou jovens, mas surge mais tarde. Pode surgir mais tarde. E Chico continuou: vamos encontrar a disparidade das opiniões de nossos pais com as nossas. Aí começa o atrito, o conflito. Ponto de vista dos pais, ponto de vista dos filhos, ponto de vista dos avós, ponto de vista dos netos, ponto de vista dos irmãos, às vezes dos irmãos que antes se entendiam muito e de repente passam a não mais se entenderem e a fazerem disputas ou a construírem disputas entre si pelos bens materiais, pelos recursos materiais da família. E Chico prosseguiu: a televisão alterou todos os conhecimentos e costumes, porque generalizou certas ideias, muitas delas especiais e excelentes para alguns, mas não para todos. Vivemos numa época de muitas desvinculações de ordem familiar. Os pais sofrem com isso. Realmente, vivemos numa época de muitas desvinculações de ordem familiar. Atritos familiares, como nós já dissemos, não é? Entre pais e filhos. Atritos domésticos que não existiam e, de repente, passam a existir. Porque, como disse Chico aqui, a ficha kármica explode no tempo. Não é? É o passado que volta, são determinadas ideias que voltam. Muitos de nós não têm podido trilhar essa mesma trilha, se inclinando para outras diretrizes. Chegada a essa hora, tem um grande ensinamento na palavra de Jesus Cristo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele não deixou o termo seguir. Ele disse: honrai a vossos pais, quer dizer, respeitai. No próprio livro de pedra de Moisés, no Decálogo, nos 10 mandamentos, em que ele registrou os mandamentos, não foi esquecido esse mandamento. Se nós não pudermos seguir os pontos de vista de nossos pais, estamos falando por todos os adultos que saibamos honrá-los, respeitá-los, dignificá-los, homenageá-los. Olha que coisa importante. Às vezes nós não podemos seguir os mesmos pontos de vista de nossos pais. Sim, porque às vezes, com a vida, vamos adquirindo outras ideias, outros pensamentos, outros posicionamentos, mas isso não significa que nós venhamos a ter os nossos pais como adversários, como inimigos, ou confrontá-los, desrespeitando-os, como acontece muitas vezes. Se nós não pudermos seguir os pontos de vista de nossos pais, estamos falando por todos os adultos que saibamos honrá-los, respeitá-los, dignificá-los, homenageá-los. Por exemplo, o pai de Chico, o senhor João Cândido, não é? Ele não era espírita. Ele não entendia o espiritismo, mas Chico o respeitava. O respeitava, muitas vezes ele até entrava em confronto com Chico. O Chico nos contou que certa vez
O seu pai ficou muito nervoso com aquela dedicação dele à doutrina e pegou todas as revistas que ele tinha, biografias de santos da igreja, pegou todos os livros e colocou fogo. Colocou fogo naqueles livros que ele tinha e que ele adquiria com uma dificuldade medonha, porque lá em Pedro Leopoldo, sem recursos, sem dinheiro, sem nada, não é? E colocou fogo. Então, é o que diz aqui, que saibamos honrá-los. Somos criaturas humanas e estamos muitos em fases de experiências difíceis. Se nossos pais não podem nos aprovar, tenhamos bastante respeito por eles, não os desconsideremos. Às vezes é um sistema de vida que escolhemos, não é? É um sistema de vida que escolhemos, fazemos determinadas opções que não são a de nossos pais, determinadas escolhas que não são a de nossos pais, em todos os campos, em todos os setores da vida, porque somos espíritos diferentes, somos todos filhos de Deus, mas não somos iguais, somos iguais na essência, mas cada um em seu estágio evolutivo, cada um na situação evolutiva em que se encontra. E então, às vezes, nós fazemos determinadas escolhas que os nossos pais não podem aprovar, não conseguem aprovar. Mas dizia Chico aqui, precisamos respeitá-los. Está chegando aí, né? Logo vai ser maio, né? O Dia das Mães. O texto evangélico não diz de que condição são esses pais, de onde vieram, como se uniram, de que forma foi o comportamento de nossos pais. Devemos honrá-los, sejam eles quais forem, estejam como estiverem. O termo honrai é da lei de Deus, enfatizou Emmanuel através de Chico. O termo honrai é da lei de Deus. Devemos respeitá-los, mesmo que eles, magoados conosco, transitoriamente se voltem contra nós. Às vezes os pais ficam sem conversar com os filhos, né? Por um problema ou por outro, ou são os filhos que ficam sem conversar com os pais. Mas como dizia Chico aqui, olha, os filhos devem respeito aos pais. Devem respeito à mãe, devem respeito ao pai, devemos respeitá-los, honrá-los, como diz Chico aqui, homenageá-los dentro do que for possível, De qualquer modo, os nossos pais nos amam sempre, nos amarão sempre. Eu agora falo de mim. Tenho escutado tantos pais chorarem, filhos de todas as idades. Há um segredo entre Deus, os pais e as mães. Eu acredito, para que eles nos amem tanto. Os pais e as mães são os seres, em minha opinião humilde, mas que escuta o público há mais de meio século, que nos tem o amor mais profundo. Os pais sempre querem o melhor para os filhos, mas dentro da concepção deles, da visão deles, não é? Da concepção deles, da visão deles, não é? Nós frequentamos durante muitos anos as reuniões lá com o Chico, e muitos pais vinham conversar com o Chico, aborrecidos com os filhos, e o Chico sempre procurava, como ele falava, né? O Chico sempre procurava ir pela Avenida do Contorno. Ele tinha essa expressão.
a gente precisa, ele falava, a gente precisa aprender a ir pela avenida do contorno. E claro, o Chico procurava, ouvia, procurava amenizar o problema. E quantos pais chegavam lá aflitos e saíam aliviados porque ouviu uma palavra de paz, ouviu uma palavra que os fazia enxergar o problema por um outro ângulo. Isso é uma outra coisa muito interessante, porque às vezes a gente enxerga o problema só por um ângulo, não é? Nós, às vezes, só enxergamos uma questão qualquer só por um ângulo de visão. E quando alguém nos auxilia, para que nós passemos a enxergar também por um outro ângulo, às vezes as coisas mudam de figura. E o Chico disse aqui ainda quando não possamos amar apaixonadamente os nossos pais, é nossa obrigação honrá-los, silenciando, guardando no coração esse amor, quando não pudermos manifestá-lo. Deus, ensinando-nos o caminho da vida, através de Jesus Cristo, não deixou para nós uma obrigação compulsiva de andar pelos mesmos caminhos, mas nos pediu para honrar o pai e a mãe. Quer dizer, não precisamos andar pelos mesmos caminhos, muitas vezes. Não é? Aquela obrigação, como disse o Chico aqui, aquela obrigação compulsiva, não é? Mas temos a obrigação de respeitar os pais, respeitar os nossos familiares, são nossos familiares, de nos respeitarmos uns aos outros. Existem pais que não conseguem respeitar os filhos, as escolhas, as decisões, a vida, não é? Não conseguem, mas os filhos que conseguem devem respeitá-los. Ainda quando não estivermos concordando com eles, sejam eles quais forem, são nossos pais e devemos honrá-los. Então, naquele sábado no Abacateiro, próximo ao Dia dos Pais, né, no mês de agosto, próximo ao Dia dos Pais, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos trouxe a lição: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o Chico fez uma abordagem ali, uma abordagem muito interessante. Por exemplo, existem pais que não concordam com as opções religiosas dos filhos, não é? Era muito comum isso no passado, os pais católicos, e de repente os filhos começam a seguir o espiritismo. Eu me recordo muito disto, porque eu pertenço a uma família tradicionalmente católica. E acredito que eu tenha sido a primeira ovelha a desgarrar, não é? Eu acredito que eu tenha sido. E a família toda, não é? Com religiosos, inclusive, primos que eram padres, que eram freiras. Nossa, mas então tornou-se espírita, aquela coisa toda, não é? Mas era uma opção, não é? E vejamos, nem por isso eu deixei, ou nós deveríamos deixar de respeitar os nossos pais. Meu pai é católico, minha mãe é católica, não aceita a minha mediunidade, não aceita que eu frequente o centro espírita, ou às vezes não aceita o meu trabalho. Não é? Igual um pai que certa vez chegou para o Chico se queixando muito porque o filho não queria estudar e ele podia pagar para o filho as melhores faculdades. E o filho não gostava de estudar. Um espírito com dificuldade.
não gostava de estudar, tinha dificuldade para aprender, não é? Trouxe problemas do passado. E o pai se queixando, eu posso pagar, mas meu filho é isso, meu filho é aquilo. O Chico conversou com ele foi embora. Aí o Chico comentou conosco, pois é, eu não sei por que nós não aceitamos que uma pessoa, às vezes nosso filho, uma pessoa de nossa família, não possa ser feliz vendendo laranjas na esquina. Aquele pai queria, porque queria que o filho fosse médico. Queria que ele fosse médico. Queria um médico na família. Queria um médico na família. E o filho não quis. Isso tudo vinha parar aqui no Chico, esses assuntos todos, né? Assuntos dessa natureza. Vinham parar aqui em Uberaba, com o Chico, né? E o Chico procurava ir pela Avenida do Contorno. O pai ouvia, ia embora. Aí o Chico comentou conosco, por que uma pessoa não pode ser feliz, às vezes, vendendo laranjas na esquina? Cada um tem um caminho. Cada um tem um caminho, não é? Tem vamos dizer, uma trilha a ser seguida. Então, esses comentários são muito importantes para nós porque nos ensinam a viver. E nós reparamos, como dizia Chico, Chico dizia o seguinte, olha, muitos dos nossos problemas, ele falava, cerca de 60% a 70% de nossos problemas em família poderiam ser perfeitamente evitados se nós tivéssemos mais aceitação uns dos outros. Cerca de 60% a 70% dos problemas que temos em família, eles poderiam ser evitados nesta existência. Evitados nessa existência, se nós tivéssemos mais aceitação uns dos outros. Não é? Se os filhos aceitassem os pais, se os pais aceitassem os filhos, os irmãos aceitassem os irmãos, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com as suas lutas, que todos temos. Todos nós temos muitas lutas. Às vezes não são lutas nossas, mas são lutas que outros familiares nossos vão ter. Então era isto que Chico dizia. Deus ensinando-nos o caminho da vida através de Jesus Cristo, não deixou para nós uma obrigação compulsiva de andar pelos mesmos caminhos, mas nos pediu para honrar o pai e a mãe. Honremo-nos uns aos outros, respeitemo-nos mais uns aos outros, e nós teremos um mundo de maior paz. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.